Boa noite, irmãos e irmãs. Mais uma vez temos o privilégio de nos reunirmos para prestar um culto a Deus. Deus vivo, verdadeiro, Senhor do céu e da terra. E que privilégio que Ele nos concede, né? Podermos estar na presença dEle, adorando, cantando louvores, porque Deus não recebe qualquer culto. Recebe o culto dos seus eleitos, dos seus filhos, dos seus chamados. E nós somos aqui por causa disso. Que um dia Deus nos amou, nos renovou, nos restaurou em Cristo Jesus. E por isso nós temos esta alegria, esse privilégio de prestar culto a Deus. Então, se estamos aqui, se você está aqui, é porque Deus trouxe você aqui. Porque Ele quer receber a sua adoração. Que coisa maravilhosa, né? Um Deus tão grande, mas que recebe a adoração de pecadores remidos, mas que são amados por Ele com amor eterno. Glória a Deus por isso, né? Antes de nós passarmos a palavra, nós só fazer uma propaganda que o Mauro pediu, né, Mauro? Da escola dominical. Nós hoje tivemos a apresentação dos cursos que passarão, que agora, a partir do próximo domingo, a estudarmos da escola dominical. Eu não sei se o pessoal aí pode projetar aqui, aquele de hoje de manhã, as classes, os assuntos, e aí fazer um convite, né? Se você ainda não vem na escola dominical, não está matriculado na escola dominical, você pudesse vir. Ali nós temos assuntos muito interessantes, convicções e práticas presbiterianas, o cristão e a guerra, o Estado, a igreja e o Estado, batalha espiritual, família, a vida pela graça, dons e ministérios. Então são os cursos agora oferecidos, eles terão a duração de 8 semanas, 8 estudos, e serão repetidos até o final do ano. Então, você vai poder fazer 3 cursos até o final do ano. Então, hoje o pessoal já fez matrícula. Então, se você tem interesse, próximo domingo, 9 horas da manhã, nós temos um culto. Iniciamos a escola dominical às 10. Então, são assuntos assim muito interessantes, muito necessários para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. Então, fica aqui o convite, se você ainda não está matriculado, não tem vindo à escola dominical, vale a pena. No domingo, se levantar um pouquinho mais tarde do que se levanta todo dia para estar aqui, né, participando da escola dominical. Ok? Além disso, nós temos o módulo 1 funcionando, a classe dos pré-adolescentes e dos adolescentes. Então, a igreja tem caminhado e, graças a Deus, tem sido bênção. Então, fica aqui o nosso convite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, carta que nós estamos expondo aqui a cada culto. Hoje nós vamos chegar a 2 Timóteo 2 e vamos ler a partir do versículo 14. 2 Timóteo 2, do verso 14 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, a parte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Amém. Senhor Deus, mais uma vez temos diante de nós a Tua palavra, palavra viva, verdadeira, inerrante, suficiente, Pai. E rogamos, ó Pai, que agora o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, possa abrir na nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender, ó Pai, a palavra que o Senhor quer transmitir para a Tua igreja nesta noite. Ó Deus, e que essa palavra possa prosperar na vida daqueles que a ouvirem, daqueles que aqui estão, daqueles que ouvirão através da internet, e que assim o Teu nome seja glorificado, ó Pai. E essa palavra prospere segundo o Teu propósito, que o Senhor já tem determinado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nossa caminhada aqui pela segunda carta de Paulo a Timóteo, chegamos nesse ponto que acabamos de ler, em que o velho apóstolo, preso, escrevendo a sua última carta, orienta o seu filho na fé, um jovem pastor chamado Timóteo, que iria continuar a obra de Paulo, e ele alerta então sobre as falsas doutrinas e os falsos crentes, com os quais Timóteo teria que lidar ali no seu ministério. No início desse capítulo, do verso 1 ao verso 7, que nós já pregamos, nós vimos que a palavra de Deus nos diz sobre um crente fiel e um crente leal. Talvez você ainda se lembre dessa mensagem. E ele diz que esse crente fiel e leal, ele é fortalecido na graça que está em Cristo Jesus, que ele transmite com fidelidade o evangelho da graça de Deus e que ele sofre pelo evangelho. E a gente vê aqui, irmãos, que a Bíblia é um livro muito atual. A gente vê que ela realmente não perde a sua validade, mas ela é sempre atual. Ela sempre fala ao coração de todos aqueles que a ouvem em todas as épocas. Há 2000 anos, ela tem tocado corações, tem mudado vidas. A palavra de Deus é viva, é poderosa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E por isso ela é sempre suficiente, ela é sempre capaz para nos orientar nas diversas situações da nossa vida. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos enfrentando os mesmos problemas que o apóstolo Paulo vai colocando aqui na sua carta. E hoje ele está falando dos falsos ensinos e dos falsos crentes. E com a proximidade da volta de Jesus, que nós vemos se tornar cada dia mais evidente, esses fatos, o falso ensino e os falsos crentes se tornam mais evidentes, se tornam mais comuns, se tornam mais visíveis no meio da igreja. É isso que nós estamos assistindo. Falsos ensinos, falsas doutrinas, falsos crentes estão enchendo os nossos púlpitos, enchendo as nossas igrejas, os nossos templos. Que tragédia, irmãos, nós estamos vivendo. Que tragédia está o mundo vivendo, a igreja vivendo nestes dias. E Paulo já nos adverte sobre isso.
A igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue está passando por momentos muito complicados. Sabemos que tudo está sob a direção de Deus, a soberania de Deus, que Deus não perdeu o controle sobre nada, mas é um momento que nós vivemos muito difícil. Falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, que se autoproclamam, que se auto-ordenam, estão espalhando o ensino não bíblico de um modo avassalador. Especialmente por meio da internet. E o que nos impressiona é que eles encontram uma grande audiência entre os falsos crentes. Aqueles que frequentam uma igreja, e às vezes são membros de uma igreja, mas que são incapazes de discernir o ensino falso do ensino verdadeiro. Porque o ensino falso e o ensino verdadeiro, as pessoas usam a Bíblia. Leem a Bíblia. Ensinam coisas diferentes. E Paulo está justamente falando isso a Timóteo. Ele queria que Timóteo passasse para frente o evangelho que ele, Paulo, pregava, ensinava. No capítulo 2, aí no versículo 2, você vai ver isso. Ele fala para que ele instrua homens fiéis e idôneos que possam instruir outros, para que o evangelho não perdesse a sua essência, a sua verdade. Mas, quando a gente fala, falsos crentes, isso soa meio ruim, Porque quem são, São aqueles que desconhecem a Bíblia, que desconhecem as doutrinas bíblicas. São aqueles que ainda não tiveram um encontro real, transformador com o Senhor Jesus, que ainda não foram alcançados pela graça. E esses, então, eles acham que todas as igrejas são iguais. Desde que tenha lá na placa escrito o nome igreja, eu entro aqui e não quero saber. Quantos têm sido enganados, irmãos? Não conseguem discernir se a palavra pregada é fiel à revelação bíblica. E pior, muitos desses não estão nem aí para o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz, mas continuam vivendo segundo as suas ideologias ou as ideologias deste mundo caído. E não como a Bíblia ensina. Portanto, nesse texto Paulo alerta Timóteo e alerta a nós, irmãos. E a gente fica impressionado, 2000 anos depois, para que nós não sejamos enganados. Não sejamos enganados, nem pelo falso ensino e nem pelos falsos crentes. É o título, não sou eu que estou dando esse título, está aqui na Bíblia, falando desse assunto, desses assuntos, Para quê que nós precisamos distinguir? Não para jogar pedra, criticar ou fazer qualquer coisa, mas para tentar trazer essas pessoas à sensatez, à conversão, trazer essas pessoas ao verdadeiro evangelho, para que não sejam mais enganados por Satanás. Por isso, o tema dessa palavra é sendo um crente verdadeiro. Sendo um crente verdadeiro. Já vimos o que é um crente fiel e leal. Mas o que esse texto agora vai dizer sobre um crente verdadeiro? E notem, irmãos, como é recorrente
Como Paulo volta a esse assunto, era algo importante, é algo importante, que vem acompanhando a igreja durante toda a história, e por isso está registrado na Bíblia o cuidado que nós devemos ter, a atenção que nós devemos ter para com esta situação. Então, a primeira característica de um crente verdadeiro é que ele quer ouvir e obedecer a palavra de Deus. Um crente verdadeiro quer ouvir e quer obedecer a palavra de Deus. Paulo diz aí no versículo 14, recomenda estas coisas. Ou seja, ele está dizendo, faça o povo recordar o evangelho que eu tenho falado para você. Como eu já disse, Paulo está orientando um jovem pastor. E essa expressão, estas coisas, recomenda estas coisas. Ele está dando ênfase àquele evangelho que ele pregava, que está aí nos versos anteriores que nós lemos, ou nos versos posteriores depois, mostrando que estas coisas são tão importantes, tão decisivas, que um bom ministro do evangelho jamais deve se cansar de proclamá-las. Essas coisas merecem ser tratadas continuamente na igreja do Senhor, e repeti-las nunca será demais. Recomenda estas coisas, relembra estas coisas. O bom ministro, o ministro verdadeiro da palavra, ele vai repetir o mesmo ensino, com frequência, para que fique gravado no coração do povo de Deus, para que esse povo de Deus realmente caminhe nos caminhos do Senhor e não seja enganado. E a gente sempre se lembra da advertência de Jesus, não vos enganeis, porque surgirão muitas pessoas pregando um falso evangelho. Jesus falou isso lá no sermão profético. E isso é repetido pelos apóstolos nas suas cartas. O crente verdadeiro, ele nunca fica entediado de ouvir o mesmo evangelho, de ler a mesma Bíblia. Que coisa interessante, né? Porque o contrário, o falso ministro, o falso crente, eles estão sempre à procura de uma novidade que agrada o seu coração. Inventam novas revelações bombásticas. Inovam numa liturgia com efeitos visuais para tentar captar a atenção das pessoas, para atrair pessoas para a sua igreja, para que eles possam sempre aumentar o seu ganho financeiro. Triste. Também os falsos crentes. Eles estão sempre em busca de novidades que enchem os seus olhos, que agradem o seu coração, que agradem a sua natureza carnal, que nos façam sentirem-se bem. Eu me sinto bem nessa igreja. Não é isso. E esses crentes falsos dizem, eu estou cansado de ouvir essa palavra. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes. Eu sou da igreja e os pastores continuam pregando a mesma coisa. Só usa a Bíblia, só fala da Bíblia. Eu já sei esses textos tudo de cor. É assim que age. Algum dia, sempre que eu venho nessa igreja, prega a mesma coisa. Mas quanta diferença, irmãos, para o ensino do apóstolo. Porque quando um crente verdadeiro vem ao culto, ele vem com vontade de ouvir a palavra de Deus. Ele vem para cantar louvores a Deus, que exaltam a Deus e não a ele mesmo.
e não aquilo que o faz sentir-se bem. Cânticos que agradam a ele. Um crente verdadeiro não vem para ouvir supostas novas revelações, mas vem para ouvir aquilo que está escrito há 2000 anos. Não mudou. 2000 anos. O povo de Deus tem ouvido a mesma palavra. Não muda. A palavra de Deus não passa. A palavra de Deus não perde a sua validade, não tem que ser trocada por ideia de homem nenhum. Por mais sábio que seja, por mais inteligente que seja, essa palavra permanece eternamente. Por isso, um crente autêntico, ele quer ouvir, ele vem para a igreja sedento, quer ouvir a palavra, quer ouvir de novo a palavra. E ele não se cansa, não se aborrece. O contrário de crentes falsos, que logo se entendiam com a palavra, querem novidade, querem ouvir uma coisa diferente, querem ouvir um pastor que vem falar de coisas sobrenaturais. Mas um crente quer progredir, irmãos, na sua vida espiritual. Ele quer progredir no seu temor a Deus, no seu conhecimento de Deus. Ele quer crescer na oração. Ele quer crescer nas boas obras. Ele quer crescer no seu amor fraterno, no seu amor pela igreja, pelos irmãos e, acima de tudo, o seu amor a Deus. Por isso ele quer ouvir essa palavra. Por isso Paulo está dizendo a Timóteo que ser um crente verdadeiro em nossos dias significa sempre se lembrar de Jesus Cristo. Verso 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Que coisa maravilhosa. O crente autêntico, ele gosta de ouvir a palavra. Ele gosta. Vem, ansioso. O que Deus vai falar comigo? Não o que o pastor vai falar. Não o que o pastor tirou de trás da orelha. Não o que o pastor ouviu de alguém falar. Mas alguém que prega aquilo que está aqui. Revelado há 2000 anos. 2000 anos. E continua viva, eficaz, poderosa, transformando vidas. Aleluia, glória a Deus. Mas uma segunda característica, irmãos, que esse texto nos mostra, de um crente verdadeiro, é que ele evita as contendas de palavras. Versículo 14 ainda. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo exorta Timóteo para dar um testemunho solene, algo de extrema importância, diante de Deus. Ele manda ele exortar aqueles irmãos para que evitem contendas de palavras, porque essas só conduzem à ruína daqueles que ouvem. O que são essas contendas de palavras? São aquelas discussões inúteis que acontecem dentro da igreja, entre crentes ou entre teólogos, sejam sobre questões religiosas, bíblicas, seja questões políticas, ou de assuntos do dia a dia. Elas não levam à edificação da igreja, do povo de Deus. Essas contendas de palavras
não levam ao progresso do Evangelho para alcançar vidas. E vejam bem, essa advertência, Paulo diz que Timóteo deve fazer diante de Deus, de modo solene, para que se evitem isso. E nos nossos dias, irmãos, como isso tem se tornado uma praga dentro da igreja. Infelizmente, muitos falsos pastores, muitos falsos crentes estão enchendo as suas redes sociais com contendas de palavras, causando um estrago terrível na vida de tantas pessoas que chegam a abandonar a fé para seguirem ideologias materialistas, humanistas, que não tem nada de Bíblia. Como isso tem acontecido? Terrível. Quantas pessoas têm deixado a igreja do Senhor para ouvir, como se diz popularmente, o canto da sereia, né? Se você voltar uma página aí na sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo vai dizer a mesma coisa a Timóteo. 1 Timóteo 6, verso 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Paulo está dizendo, olha, essa pessoa, desejo doentio por discussões e por brigas a respeito de palavras. E ele diz, olha, é dessas contendas que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas e as polêmicas sem fim. Paulo está dizendo, quem age assim, tem a sua mente pervertida e privada da verdade. São aqueles que julgam que a vida piedosa, ou a imitação dela, é a maneira de se ganhar dinheiro fácil. Um triste e verdadeiro retrato do nosso tempo. E Satanás, que anda ao redor, vimos hoje pela manhã, se aproveita dessas contendas para perturbar os débeis na fé, ou para afastá-los da fé. Pois no meio dessas disputas, quem sai sempre perdendo é a verdade bíblica, que é colocada de lado, que é substituída, irmãos, por ideologias humanistas, que não levam a lugar nenhum, e que nunca levam em conta o fato de que o ser humano é totalmente depravado, a sua mente é corrompida, os seus sentimentos são corrompidos, e aquilo que ele produz é corrompido, se não for da palavra de Deus. E as pessoas vão atrás de tantas pessoas pervertidas na sua mente, doentes, porque não conhecem a libertação que há em Jesus Cristo, a verdade revelada. E essas pessoas continuam vivendo sob a ira de Deus. E somente, irmãos, a graça comum de Deus ainda mantém a vida nesse planeta.
Não duvide disso. Essa vida ainda existe, do jeito que existe, porque Deus é paciente. Porque Deus chama ao arrependimento. Porque Deus quer ver os seus eleitos restaurados. Senão tudo já estaria pior e acabado. Primeira razão, primeira característica de um crente verdadeiro é que ele gosta de ouvir a boa e velha Bíblia. Ele não se deixa levar por contendas de palavras que a nada conduzem. Mas uma terceira característica que esse texto coloca, irmãos, no versículo 15, é que o crente verdadeiro não tem do que se envergonhar diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Todo crente verdadeiro deve ser um trabalhador na obra do Senhor. Nós estamos estudando na escola dominical sobre dons, os dons espirituais. E todo crente tem o seu dom espiritual que deve exercer para a glória do Senhor, para a edificação da igreja. E ele tem essa vontade. Ele quer se apresentar diante de Deus, procura apresentar-te a Deus. Porque o obreiro fraudulento, ele quer se apresentar diante dos homens. Ele quer ser aprovado pelos homens. Ou aquele pregador ali, nota 1000, fala coisas gostosas, levanta o meu astral, ele fala coisa que me faz sentir bem, e vai enchendo a bola. Porque quer agradar, não a Deus, mas ao ser humano. Ele quer ter sempre um auditório pronto para ouvi-lo. Sempre se esforça para ser superior. Mas são aqueles que, diz o texto, usam falatórios inúteis e profanos, que conduzem à impiedade ainda maior. Distorcem o ensino bíblico para adaptá-los aos seus objetivos egoístas e megalomaníacos. Querem sempre ser os maiores. Ter os maiores templos, mais luxuosos, terem a maior igreja, serem bem vistos pela sociedade. Mas Paulo está dizendo aqui que a linguagem deles corrói como câncer. Corrói como câncer, não produz vida, não produz saúde espiritual. Suas palavras não conduzem ao arrependimento e à fé em Cristo. Deixam a pessoa onde está, perdida nos seus delitos e pecados, morta. Porque o Espírito Santo só atua, irmãos, em cima da palavra. Se essa palavra não é pregada, o Espírito Santo não age. Porque ele inspirou essa palavra. E essa palavra ele aplica ao coração daquele que ele quer transformar. Mas quando a linguagem corrói como câncer, está tudo perdido. Porque a palavra de Deus é vida, é transformadora, é água viva, que transforma corações. Mas essas falsas doutrinas, falsos ensinos, produzem crentes falsos, irmãos. Lembre-se sempre, doutrinas falsas geram crentes falsos. Doutrinas falsas geram crentes falsos. Não é coisa assim, por isso que Paulo está advertindo tanto, é sério. O pessoal vai ouvindo ensino errado, vai ensino que não é bíblico, vai ouvindo historinhas
Isso vai corrompendo a sua mente e o seu coração. E ele se esquece de Jesus Cristo. Recomenda. Mas o obreiro, irmãos, aprovado, o crente aprovado, sincero, ele quer agradar a Deus. Ele quer ser aprovado por Deus em todos os aspectos da sua vida. Ele quer santidade, ele quer piedade, ele quer consagração, temor a Deus, amor aos irmãos, amor à igreja. Ele procura apresentar-se a Deus. E diz no texto, manejar bem a palavra. Porque o obreiro não apenas conhece a Bíblia. Tem gente que sabe operar esse livro de maneira extraordinária. Para frente, para trás, de cima, para baixo, sabe de cor e coisa. Mas não é isso manejar bem a palavra. Manejar bem a palavra é saber conduzir os seus ouvintes de forma segura, segundo a doutrina bíblica. E não saber manusear. E não saber enganar, pregar alguma coisa que é falsa como se fosse verdadeira. Maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é a fé apostólica, que foi ensinada por Paulo e que tem sido comunicada com fidelidade durante 2000 anos. Apesar de tudo isso, Deus tem preservado a sua palavra. Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. E por isso ela jamais passa, jamais se torna datada, mas pelo contrário, ela se renova dia a dia na vida de um crente verdadeiro. Manejar bem a palavra da verdade é ser correto na exposição do texto bíblico, é expor integral e fielmente o conteúdo da Bíblia, de modo sem medo de ser politicamente incorreto. É não falsificar a revelação bíblica. E hoje em dia, irmãos, que peso está sobre os ministros do Evangelho pregar o que é politicamente correto, pregar aquilo que agrada, aquilo que não ofende, mesmo que seja antibíblico, é aceitar dentro da igreja comportamentos malignos, comportamentos vindos do inferno. Isso é ser politicamente correto. Mas a palavra de Deus foi escrita numa época que não existia isso. E os apóstolos, e os verdadeiros pregadores falaram o que tinha que falar. Doa quem doer. Aqui está a verdade bíblica. Se alguém acha que vivendo de forma diferente dessa palavra e está certo, cuidado, o diabo está te enganando. Primeira, ele gosta de ouvir a palavra. Ele não vive contendendo palavras. Ele prega o Evangelho. Ele prega a Bíblia. Ele crê na Bíblia. E ele cada vez mais quer se apresentar diante de Deus, aprovado pelo Senhor. Alguém que conhece e ensina verdadeiramente essa palavra. Mas um quarto e última característica de um crente verdadeiro é que ele tem o selo de Deus em sua vida. Tem o selo de Deus em sua vida. Verso 19, Paulo vai dizer, tudo isso, falsos profetas, falso ensino, um ensino que corrói como câncer, Himeneu e Fileto, mas ele diz, olha, entretanto,
O firme fundamento de Deus permanece. Glória a Deus. O firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo. Falsos pregadores, falsos crentes, podem ser usados por Satanás para perturbar a igreja, para envergonhar o Evangelho. Mas o fato final, definitivo, é que existe um fundamento colocado por Deus, inabalável, que permanece para sempre. Como eu disse, testemunhamos hoje, irmãos, uma apostasia generalizada da fé cristã histórica. E nós vemos muitas pessoas, expoentes da fé, pregadores, famosos, deixando a igreja para seguirem as suas próprias ideias. Eles se julgam tão inteligentes, tão acima da média, que Bíblia para eles é fichinha. O que eu sei é que importa. A minha maneira de ser é que importa. E quantos estão deixando a fé? Estão negando a revelação bíblica. E pior, irmãos, tem alguns aderindo a filosofias e ideologias que não tem nada de cristão. São anticristãs que negam a verdade bíblica. Que coisa horrível quando Satanás consegue enganar. Não vos enganeis, disse o Senhor Jesus. Cuidado, não sejam enganados. E quantas gente expoentes hoje nós vemos pregando cada coisa, misericórdia. E pior que tem gente que vai atrás. Acha que eles são fora de série. E tem pervertido a fé de alguns. Mas o crente verdadeiro, irmãos, ele nunca se desanima da sua caminhada, fiel às Escrituras, não aos homens. E apesar de todo o mal existente no mundo ou dentro da igreja, eles permanecem firmes e têm sobre si, o texto diz, um duplo selo. Vejam aí a palavra. O firme fundamento de Deus permanece. E tem esse selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse é o duplo selo que permanece, que o cristão autêntico tem sobre a sua vida. Primeiro selo é secreto, é invisível. Porque diz, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E aqui você vê uma clara referência à eterna e soberana eleição de Deus. Ele conhece aqueles que ele tem eleito, separado. E por isso o crente autêntico, ele sente seguro, ele sente amado por Deus, ele sabe que é amado por Deus, ele sabe que está seguro nas mãos de Deus, ele não se deixa levar pelos falsos ensinos e falsos profetas. Ele sabe que a sua segurança, a sua firmeza e a sua salvação estão garantidos pelo Senhor da sua vida, Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 6, verso 37 e 39, diz,
Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Glória a Deus! Que segurança nós temos nessas palavras, irmãos. Um Deus que nos conhece, nos ama, que sabe quem somos. A gente se lembra daquela passagem lá do Mateus, quando Jesus fala daqueles que um dia vão chegar diante dele, dizendo: então, Senhor, nós fizemos isso, fizemos milagre, fizemos a coisa, fizemos e acontecemos. Jesus vai dizer: olha, não vos conheço. Não vos conheço. O texto aqui está dizendo o contrário, que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Não basta você conhecer Jesus. Não basta você dizer: eu conheço Jesus. Jesus é o meu Salvador. Se você vive uma vida totalmente contrária à palavra, porque você não é conhecido pelo Senhor. Porque o segundo selo, ele é público, ele é visível. Primeiro, ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Só Deus. Mas o segundo, ele diz: olha, aquele que tem o selo de Deus, ele se aparta da injustiça. Ele se aparta do pecado. Ele não vive longe de Deus. Aparte da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Este é o selo de uma vida santa, de uma vida de consagração, de amor ao Senhor, de uma vida separada do mundo e consagrada ao Senhor. Essa é a vida de um crente verdadeiro. Vejam bem, irmãos. Existe crente falso? Existe. Jesus disse que na igreja tem joio e trigo. Mas ele sabe. Nós não sabemos. Mas ele sabe. Mas o crente verdadeiro sabe também, porque o Espírito de Deus testifica com o espírito do crente que ele é filho de Deus. Às vezes a pessoa só acha que a sua consciência, a minha consciência não me acusa. Vive uma vida longe de Deus, não quer saber de Deus. De vez em quando ele se lembra que tem um culto numa igreja, eu vou lá. Mas a sua vida não é uma vida de constante consagração. Mas a sua consciência diz: eu sou crente. Será? Deus conhece você. Deus vê você adorando Ele. Deus vê você prestando culto a Ele em espírito e em verdade. John Stott, a respeito desse texto, ele diz: olha, Paulo está dizendo que é somente o Senhor que conhece e reconhece o seu povo. E só Ele pode distinguir o verdadeiro do falso, já que só Ele prova o coração. Mas nós, mesmo não podendo ver o coração, nós vemos a vida, que é a evidência fidedigna da condição do coração, e é manifestada a todos. 2 selos, contudo, são essenciais: o divino e o humano, o visível e o invisível. Juntos, eles dão testemunho do firme fundamento de Deus, que é a sua igreja, que permanece, independentemente das circunstâncias mutáveis da vida ou da história. E assim tem sido há mais de 2000 anos. Concluindo, irmãos, ser um crente verdadeiro, nestes dias de apostasia, de falsos ensinos, exige de nós muito temor a Deus, muito apego à verdade bíblica. Somente a certeza da nossa eleição eterna, que é demonstrada numa vida de santidade, de fidelidade e de consagração,
poderá nos trazer paz e segurança. O crente verdadeiro, ele não se deixa iludir pelo brilho deste mundo, nem pelas suas atraentes ofertas mundanas. Ele não se deixa enganar por falsos ensinos, pois ele conhece a revelação bíblica. Ele não anda em busca de novidades que agradem aos seus olhos, ao seu coração, aos seus ouvidos, mas ele se apega às verdades imutáveis da palavra de Deus. Não se cansa de ouvir esta palavra, porque ele é a verdade. E ele maneja bem, conhece bem e vive por essa palavra. Ele adora a Deus com simplicidade e em espírito e em verdade. O crente verdadeiro não tem do que se envergonhar diante de Deus ou diante dos homens, pois a sua vida já foi resgatada. Ele é uma nova criatura, não mais destinado à morte, mas à vida e vida eterna. Um crente verdadeiro, nesse mundo de tanta falsidade, que nós sejamos, irmãos, estes crentes que vivem assim para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, que mais uma vez a Tua palavra foi exposta diante da Tua igreja. Que ela prospere na vida de cada um aqui presente, Pai. Segundo aquilo que o Senhor mesmo já tem determinado, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Teu povo possa, ao ouvir essa mensagem, ser edificado, renovado e transformado, de modo, ó Pai, que nós possamos testemunhar da gloriosa bênção que temos recebido em Cristo Jesus. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu povo. Tem misericórdia de nós e faça-nos caminhar pelos Teus caminhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.